Senador, foi aprovado o requerimento para que o ministro da Economia venha esclarecer, né, a estabilidade da economia hoje e a mudança na Petrobras. Olha, eu acho que a vinda do ministro Paulo Guedes ao Senado Federal é muito importante, né? O que eu propus na Comissão de Assuntos Econômicos foi substituir a convocação por convite, tanto dele quanto do ministro de Minas e Energia. Agora, quanto à necessidade, é óbvio que, né, é importante ele vir ao Senado Federal, né, esclarecer aos senadores, mas mais do que isso, esclarecer a população brasileira, né, sobre esse momento, né? O preço dos combustíveis que impacta, né, a vida de cada brasileiro, né, é inegável, né? Nós estamos vivendo um período de absoluta intranquilidade, né? As pessoas não têm previsibilidade. Hoje o preço é um, amanhã já é outro, e nunca para baixar, sempre aumentando. E toda vez que aumenta o preço dos combustíveis, você tem impacto em toda a cadeia de consumo. Você vai no supermercado, os preços mudam. Por quê? Porque o produto que chega lá chega através do transporte. E o custo do transporte, né, é impactado pelo preço dos combustíveis. Então, né, assim, o preço dos combustíveis, ele afeta a vida de todos os brasileiros, né? Então, eu acho que o ministro Paulo Guedes precisa vir ao Senado, né, dialogar com os senadores, esclarecer aos brasileiros quais são as medidas efetivas que estão sendo adotadas, para além daquilo que nós estamos fazendo aqui. Nós votamos um PLP, né, que mexe na alíquota do ICMS em relação aos combustíveis. Agora, é preciso dar efetividade. Não basta o Senado, a Câmara votar aqui, o presidente da República, né, abrir mão de tributos lá, se isso não chega para o consumidor. Veja, o preço aumenta e quem paga a conta nunca senta à mesa para discutir nada. Isso é absurdo, sabe? Os brasileiros não suportam mais isso. E quem comanda, né, toda a política econômica do Brasil é o ministro da Economia. É uma pessoa que conhece, é uma pessoa que o mercado confia. Agora, o brasileiro que está lá na ponta sofrendo precisa olhar para a equipe econômica e confiar também. Porque não adianta a gente justificar porque esse é um problema mundial. É um problema mundial, mas o Brasil é rico em petróleo. O Brasil é um país rico em petróleo e gás. Agora, se essa riqueza não servir para socorrer os brasileiros, do que adianta? O que pode ser feito para que isso, esse ativo, essa riqueza, se traduza em benefícios para os brasileiros? Porque lá no passado os governos do PT fizeram disso o limbo da corrupção. Os brasileiros pagaram a conta. Agora, um novo governo, aí a equipe econômica, né, dentro dessa linha de liberdade que eu defendo o modelo de liberdade concorrencial, tudo isso. Agora, é preciso que em momentos excepcionais como esse, a defesa do interesse nacional esteja acima de qualquer outra coisa. Eu propus um projeto ontem ao Senado Federal para desvincular o preço dos combustíveis, né, da paridade internacional. Por quê? Em momentos excepcionais, em momentos de emergência, é preciso que nós defendamos o interesse nacional. Em momentos de normalidade, em contratos de longo prazo, vale o preço de referência internacional. Agora, em momentos como nós estamos agora, de guerra, estamos ainda passando por uma pandemia, uma guerra na Ucrânia, Rússia e Ucrânia, que impacta o preço dos combustíveis, nós vamos deixar que o impacto disso lá afete os brasileiros aqui do jeito que está afetando? Não podemos permitir. Então, a vinda do ministro Paulo Guedes aqui é importante para a gente poder dialogar sobre isso, questioná-lo sobre o que é possível fazer, respeitando regras, respeitando segurança jurídica, mas defendendo, sobretudo, o interesse dos brasileiros. Agora, senador, o governo pediu uma CPI da Petrobras. Isso representa o quê? É normal o governo pedir uma CPI? Olha, não é normal o governo pedir CPI contra o próprio governo, porque a Petrobras ela é comandada majoritariamente, né, pelo governo. Então, assim, eu não conversei com o governo ainda sobre isso, eu quero sentar, né, com o chefe da Casa Civil, com a equipe econômica, para a gente dialogar sobre isso. Eu acho que, assim, uma coisa é certa, e aí o presidente da República está correto. A Petrobras, nesse momento, trabalha contra os brasileiros. Isso é um fato. Agora, o que o governo, como o sócio majoritário da Petrobras, pode fazer? Até onde ele pode ir? Né? Isso é que precisa ser colocado à mesa. Por isso que a vinda do ministro Paulo Guedes aqui é importante.
Eu penso que essa ideia da CPI não pode ser descartada, mas que ela não é normal, não é. A questão é que a Petrobras, nesse momento, ela se associou ao anti-brasileiro. Ela não defende os interesses dos brasileiros. Ela não trabalha para aliviar, né, para os brasileiros. Ela está trabalhando no sentido de criar um ambiente de caos. Tem algum movimento político por trás disso? É apenas uma escolha técnica? Eu não posso fazer afirmações peremptórias. Mas que nesse momento é preciso fazer um enfrentamento muito duro com relação à Petrobras é outra coisa. Distribuição de lucros e dividendos. No momento em que o brasileiro sangra com os preços que estão sendo impostos a eles lá na ponta, é uma afronta a esses brasileiros. Isso não se pode cogitar. Eu acho que... e aí, por isso eu quero questionar o ministro Paulo Guedes quando vir aqui, né? Qual é a postura do Ministério da Economia em relação a isso, né? A questão da distribuição de lucros e dividendos. A Petrobras, ela tem como maior sócio o governo. Mas eu repito, eu acho que em relação a essa questão da CPI, nós estamos dialogando, estamos conversando, o líder do governo está em viagem, está chegando ainda hoje em Brasília, nós vamos sentar para dialogar sobre isso, para ver qual é o melhor entendimento. Eu concordo com o presidente Bolsonaro de que o Brasil não pode ficar refém de uma empresa que diz ser dos brasileiros, mas que impõe sacrifício aos brasileiros. Quem é que está por trás desse movimento? Eu acho que respostas precisam ser dadas. Obrigada, senador. Obrigado a você. Até mais, gente.